Então, boa noite, gente. Desculpa o atraso, problemas tecnológicos. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema da... Tirando apagando aqui. Tratar o tema com vocês, das cruzadas. Eu queria saber de vocês, foi tranquilo ler os textos? Vocês tiveram alguma dificuldade? Tiveram alguma impressão que vocês queiram compartilhar? Professor, eu só li o do Hilário Franco Júnior e eu gostei muito. E eu fiquei um pouco chocada porque, tipo assim, eu sabia das cruzadas, mas eu não sabia que tinha tantas e que eles faziam isso toda hora. Tipo, eles faziam uma cruzada, aí davam um probleminha, eles falaram, temos que fazer outra para resolver. E Uhum, aí, no final, até fala, né, que acabou que perdeu o sentido. Teve tantas exatamente. cruzadas que no final perdeu o sentido. Exatamente. Esse é um dos pontos assim principais, mas se você parar para pensar, que a gente vai conversar aqui também, as cruzadas, o sentido da cruzada, ainda que tivesse o argumento religioso, ele não era de fato para religioso. Ele tinha um caráter muito mais político e econômico. Então, o argumento religioso ele era meio a motivação para a cruzada, mas o que sustentava a cruzada e mantinha o interesse da cruzada, depois da cruzada popular, é a conquista econômica, é a conquista de territórios, é controlar um entreposto comercial, sobretudo na relação com o mercado de Veneza. A gente tem 9 minutos agora, e aí eu vou falando, e quando der o tempo eu vou fechar e a gente volta, tá bom? Eu vou começar, então, já falando sobre a questão das cruzadas. Os dois textos que eu trouxe para vocês, eles vão tratar o Hilário Franco Júnior, ele vai tratar de uma forma mais historiográfica, ainda que aborde uma fonte ou outra, mais de cristãos, sobre as cruzadas, para a gente pensar exatamente esse contexto que motivou o movimento cruzado, vamos dizer assim, as cruzadas, sejam elas no Oriente ou no Ocidente, e o final, né, o fim desse movimento. E o texto do Amin Maalouf, ele traz algo que para a gente é diferente, que é uma historiografia árabe que não está acostumada, eu vou falar, parece crítica, mas é de certa forma, não tem a mesma forma de crítica que a historiografia ocidental. Então, ele mobiliza as fontes e ele não questiona as fontes dele. Ele está fazendo certo, está fazendo errado? Eu acredito que se aquilo é intencional, faz até um sentido, porque ele vai falar de coisas que a visão dos árabes a respeito dos cruzados, que é uma visão extremamente negativa, mas em nenhum momento ele coloca um contraponto para questionar aquele relato. E o livro se chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes, então nesse sentido faz sentido. Ele está compendiando vários relatos e várias fontes, e ele não vai chegar e vai falar assim, isso aqui não parece crível, isso aqui parece um pouco fantástico. Não, ele simplesmente lança e a gente vai recebendo aquilo, e se a gente é um leitor um pouco mais ingênuo, a gente fica muito tocado. Não ingênuo no sentido negativo, mas assim, é que nem você lê um livro, não sei se vocês já tiveram contato com um clássico da história da América, que é o Tzvetan Todorov, que fala sobre o descobrimento da América. E ele tem a mesma forma de tratar fontes de registros como o Amin Maalouf. Ele fala da violência dos espanhóis na colonização das Américas e confronta a gente com aquilo graficamente. Assim, e uma das coisas que eu acho mais interessantes do texto do Amin Maalouf é tanto confrontar com a brutalidade dos cruzados, que essa é atestada por fontes cristãs também, mas também trazer para a gente a ideia de como os árabes ainda tinham, não os árabes, nesse momento já seriam falar muçulmanos, porque a gente está falando de grupos turcos, persas, armênios, a gente está falando de várias etnias, mas os grupos, como os muçulmanos viam com certo desprezo ainda a cultura ocidental, porque você vai ter vários relatos dizendo quase que os cruzados eram burros, sabe? Fanáticos, burros, animais. E a um certo ponto a gente até justifica pelas fontes que certos relatos, até cristãos, vão corroborar isso. Mas, por outro lado, é interessante para a gente poder ver o outro lado da história. E eu trouxe para vocês, no final da nossa apresentação, um vídeo que é um filme, bem, 2 minutos, um trecho de um filme falando sobre as cruzadas no Ocidente, que seria a Reconquista, para a gente ver como essa mobilização, manipulação, de certa forma, do discurso a favor de um caráter
sentimental, que a gente encontra esse nome Maluf por causa das fontes que ele coloca, a gente também encontra na produção, talvez não historiográfica, mas audiovisual atual, quando vai falar a respeito desses eventos do passado, como eles colocam a carga afetiva. Mas, de toda forma, o que eu quero dizer é assim, as fontes, como sempre, não são neutras. E o que interessa para a gente é, claro, contrastar essas duas fontes e tentar entender o fenômeno e o processo. E esse fenômeno e processo que a gente está aqui lidando, que são as cruzadas. Então, vamos passar. Se o computador quiser. Graças a Deus. Vamos lá. Antecedentes históricos. Nesse primeiro momento, o mundo árabe islâmico está muitíssimo desestruturado. Isso é uma das razões que colocam para as cruzadas terem tido algum sucesso. Porque se os latinos é para a região que seria remanescente do Império Romano. Então, que fala francês, inglês não tem nada a ver, mas fala também, chama todo mundo de latino. Mas principalmente por causa dos franceses, tanto que as fontes árabes chamam os cruzados de frange. Esse termo frange é por causa dos francos e é por causa da França, que a grande maioria dos cruzados vai vir dessa região. Mas você vai ter germanos, você vai ter europeus do norte, você vai ter ingleses, vai ter várias etnias europeias. Mas, por uma questão da época mesmo e historiográfica, define-se como o poderio, a presença cruzada no Oriente Médio, na Palestina, como presença latina, pensando nesse ramo do Império Romano. Mas para eles terem conseguido chegar tão longe, é porque o mundo árabe islâmico estava totalmente desestruturado. A coisa estava realmente muito ruim. E essa desestruturação, ela vai começar no século X. Primeira coisa que acontece no século X, você vai ter a formação de um califado oponente, que é o califado fatímida. Esse califado é xiita, ou seja, é o primeiro califado, o poder dessa outra corrente do Islã, que geralmente se opõe aos sunitas, mas não é exatamente oposta, mas no sentido político se opõe. É um califado xiita que vem de uma linha do xiismo que se chama ismaelita. Ele se lança esse califado fatímida em 909, isso é uma ruptura da Dar al-Islam, do mundo islâmico. O segundo momento é a formação do califado omíada de Córdoba, que a gente já viu bastante, que também é uma ruptura não só com a Dar al-Islam, mas com a fé sunita. Você já tem dois representantes da fé islâmica sunita no mundo, o califa abássida e o califa omíada de Córdoba. O terceiro movimento, que é uma coisa extremamente comum nesse período no mundo islâmico, de modo geral, que é a existência de sultões, que vão formar impérios. E esses sultões, eles, quando avançam sobre o território islâmico, eles não destituem o califa. Eles mantêm o califa no poder para legitimar o próprio poder deles. Isso também acontece na Península Ibérica. E o primeiro caso que acontece ainda no século X, no Califado Abássida, que é o Império Buída, isso não está no texto, mas é só para referenciar, que é o primeiro que faz isso, avança, conquista Bagdá e deixa o califa no lugar. E depois, no momento que acontecem as cruzadas, o Império Seljúcida, que são turcos, estão no poder. E eles também fazem a mesma coisa. O califa está cerimonialmente no poder, mas quem realmente exerce esse poder são os sultões, que são os sultões turcos, e a região do califado e desse império vão estar concomitantes, basicamente. Essa região ela vai estar também dividida em sultanatos. Um sultanato muito importante é o sultanato de Rum, que é onde está aqui marcado em laranja o Hamdanides. No ano 1000 era o Hamdanides. Mas aqui, um pouquinho mais para frente, você vai ter boa parte do Império Bizantino ocupado por sultões turcos. Isso gera uma grande tensão política entre o Império Bizantino, já existia antes, mas volta a ser mais forte, entre o Império Bizantino e o mundo islâmico. Eu vou ter que parar agora e a gente volta para o mesmo link. Então, o momento da chegada dos cruzados já havia acontecido várias mudanças de estrutura política significativas no poder muçulmano. Seja ele abássida, seja as novas etnias que entraram em jogo, persas dos buídas, turcos dos seljúcidas, depois vão ter os otomanos, que são turcos também, xiitas, que podiam ser árabes ou persas,
mas que vão tomar o Egito, uma região muito importante que era para os abássidas, os omíadas árabes, e tem até os Carmatianos, que são também xiitas, que vão tomar a Península Arábica. Então, tem toda uma reestruturação política que faz com que fique extremamente mais fácil uma penetração estrangeira nesse território, porque não teria uma resistência, de fato. Então, o mundo árabe, eu falei ali mais ou menos no século X e XI. Em 1098, que é quando começa a primeira cruzada de fato, né? Porque tem uma cruzada antes, mas ela é meio que desbaratada, você tem também outra conjuntura, que não é só essa presença de vários sultanatos ou desestruturações internas. Você vai ter uma crise interna no Califado Fatímida e uma crise interna no Califado Abássida. Vai estar acontecendo naquele momento. E são crises que aconteceram poucos anos antes. Curiosamente, aconteceram basicamente em 1094, o ano, assim, para os árabes, péssimo. No Califado Fatímida, um vizir vai se preponderar diante do califa e vai mandar, tanto que ele vai escolher quem é o califa, e por causa dessa ousadia, por assim dizer, ele vai escolher um califa fraco, e não o califa que deveria ser o irmão mais velho, o filho mais velho, no caso do califa anterior, e vai ter uma dissidência. E essa dissidência vai formar um grupo que é o grupo Nizari, ou Nizarita, e esse grupo vai dar origem à Ordem dos Assassinos, que vai causar caos não só para os muçulmanos mais ao Oriente, como para os próprios cruzados. A Ordem dos Assassinos é a ordem que dá origem ao videogame Assassin's Creed. Então, essa ordem deriva de uma crise do Califado Fatímida. A segunda crise que acontece nesse momento no Califado Abássida é porque, num período de 2 anos, vai morrer não só o califa, que é a cerimonial, mas o sultão vai ser assassinado, o sultão Seljúcida, e na época do sultão ser assassinado, quem mandava não era nem o sultão, era o vizir. E o vizir vai ser assassinado pelos assassinos, pela ordem dos assassinos. Ou seja, um elemento xiita interferindo na política interna do Califado Abássida. Isso leva ao poder um califa nulo, que é o Al-Mutazir, que o Amin Maluf, o autor, fala sobre ele, e coloca uma disputa de poder entre os sultões, meio que entra um sultão, sai, disputam irmãos de sultões, então é uma instabilidade política muito grande. E o outro motivo que eu comentei do slide anterior é que o sultanato seljúcida de Rum é o sultanato que ocupou boa parte do território do Império Bizantino. E por causa dessa ocupação, os bizantinos têm ódio dos turcos. E esse ódio vai ser compartilhado com os fatímidas, que querem destituir o Califado Abássida, querem destituir os seljúcidas. Então, um elemento muito interessante nessa dinâmica das cruzadas é que você vai ter um curioso apoio do Califado Fatímida, que é muçulmano, para as cruzadas, e um apoio que é compartilhado com uma amizade, uma proximidade com o Império Bizantino. Ou seja, a gente já desmonta nesse momento a ideia de que é cristão versus muçulmano. Sendo que, num primeiro momento, o Califado Fatímida, que é muçulmano, vai apoiar os cruzados, vai dar dinheiro, vai dar ajuda para eles chegarem até os territórios turcos. Só que eu não sei, eu realmente não sei. Eu tentei buscar sobre isso, talvez um estudo mais aprofundado das fontes possa explicar por que o Califado Fatímida realmente achou que os cruzados não iam para Jerusalém, ou que não era o interesse, ou que eles não iam chegar. Alguma coisa ele pensou. Porque o interesse dele era desbaratar o dos turcos. O que eu considero, analisando os autores e analisando as fontes, que os turcos iam ter muito trabalho com os cruzados, mas os cruzados não seriam capazes de chegar até Jerusalém, que era de posse fatímida. Palestina, nesse momento, o sul da Palestina, que é a região de Jerusalém, era pertencente ao Califado Fatímida e não ao Califado Abássida. Então, eles apoiam mais para desestruturar mais o poder dos turcos e não com a via realmente de perder a ideia de perder Jerusalém. Eles não acreditavam. Isso também demonstra, mais uma vez, como os muçulmanos desprezavam muito a capacidade, a potência dos cristãos da Europa. E cristãos também do Oriente. Então, você tem essa aliança improvável de fatímidas e bizantinos
pró-cruzados por causa da contenda que eles têm com os turcos que estão dominando o Califado Abássida, mas nesse momento estão mais brigando no Califado Abássida, e isso dá combustível, de certa forma, para os cruzados avançarem. Ai. Mas quando começam as cruzadas, especificamente? O Hilário Franco Júnior ele vai diferenciar duas cruzadas, orientais e ocidentais. É interessante pensar que a ocidental ela é anterior à oriental, porque no nosso imaginário a gente só pensa na cruzada como aquela que vai a Jerusalém. A ocidental é a ideia da reconquista, é a ideia de trazer a território hispano da Espanha de volta para mãos cristãs, do poder cristão. E depois que sim, que vai ter um chamamento, ou seja, mais de 30 anos depois, para se reconquistar Jerusalém. Motivações para a gente pensar isso. Quando tem o primeiro chamamento, ideia de cruzada, que é a luta pela cruz, a luta por Cristo, expulsar os invasores sarracenos, vai ser dado pelo Papa Alexandre II, em 1065, para reconquistar uma cidade, que seria a cidade de Barbastro, que pertencia à taifa de Leida. O que a gente aprendeu sobre a história das taifas? A gente aprendeu a história das taifas que elas não tinham a legitimidade e nem a estabilidade do califado anterior. E elas funcionavam muito pagando espólios ou impostos para os reinos cristãos adjacentes para sobreviverem. Então, não era que elas tinham um exército muito combatente. Elas, na verdade, para evitar que os cristãos destruíssem a cidade, nem era necessariamente, até então, o interesse dos cristãos tomar a cidade, mas era mais ir destruindo ela gradativamente, porque a ideia até do mesmo dos cristãos é que eles não tinham poder suficiente para combater um poder muçulmano. Depois eles perceberam que eles tinham, então eles começam avançando, sobretudo com Afonso VI. Eles veem que realmente eles conseguem avançar, eles conseguem conquistar território e que os muçulmanos não são mais tão poderosos como antigamente. Mas a ideia, nesse momento, tem a ver com uma questão de pilhagem. E ela vai se revestir de um sagrado para justificar essa pilhagem. Então, o primeiro momento de consciência ou de chamamento de uma cruzada é mobilizado para expulsar muçulmanos da Península Ibérica, uma questão lucrativa, porque as taifas eram fracas. Então, e isso dava margem para os reinos cristãos avançarem. E por isso que cruzada e reconquista é quase sinônimo. É um argumento de que aquela terra pertence aos cristãos e que ela tem que voltar ao domínio cristão, mas por dentro ela esconde o interesse político-econômico, o interesse de lucro, de entreposto comercial, de possessões de terra. Esse é o interesse, porque a realidade em si mostrava que as dinâmicas não estavam somente em oposição cristãos e muçulmanos, as dinâmicas também se entrelaçavam cristão contra cristão, muçulmano contra muçulmano, muçulmano e cristão aliados, acontecia muito isso. Agora, a Cruzada Oriental, ela vai acontecer o chamamento para ela em 1096 com o Papa Urbano II, e ela é tão, vamos dizer assim, propagandística, que ela leva uma galera doida. Eu posso falar assim, porque até a historiografia fala assim. Claro, com palavras fanática, um pouco ousada, mas ela leva uma primeira galera, que é a Cruzada Popular, que vai avançar. Então, vamos reconquistar a Palestina porque Jesus está conosco e a gente vai conseguir, e vai avançando, antes mesmo dos próprios reinos mobilizarem um grupo muito importante que está se definindo e se formando. Que grupo é esse? Dos cavaleiros. Um grupo que é formado de nobres, um grupo que segue regras, um grupo que tem uma função nessa sociedade. Então, como a gente viu na aula passada, os cavaleiros eles vão começar essa formação no período das Cruzadas e eles vão se definir totalmente no século XIII. Mas nesse momento ainda está em formação esse conceito de quem é que vai lutar, quem é aquele que vai defender a nossa causa. Então, por isso que essa cruzada chama uma galera que está perdida ali, até mercenários, até não dizer que tem soldados, tem, sabe? Mas tem nobres também, tem gente assim que não tem um sentido de organização de exército.
E isso é uma das motivações também para a cavalaria começar a ser construída de forma mais estruturada. Porque quando ela chega para bater de frente com os exércitos dos muçulmanos, não se sustenta por muito tempo. Novamente, o que sustenta as conquistas das cruzadas é mais a instabilidade política no mundo muçulmano do que realmente uma habilidade ou uma organização desses cavaleiros e dos próprios reinos que se formarão das conquistas cruzadas. Então, a primeira cruzada popular é uma cruzada que vai para morrer, literalmente. Estou rindo, coitados. Mas a primeira cruzada é chamado tanto essa cruzada de gente perdida, não sabe o que está fazendo, quanto a cruzada dos barões. O Hilário chama a cruzada dos barões, mas também tem o termo cruzada dos príncipes. Elas duas formam o que seria a primeira cruzada, porque a primeira meio que não contou, a primeira foi mais assim para eles verem que eles precisavam realmente se organizar. O texto do Amin Maalouf que eu escolhi não tem esse trecho, mas no início do texto fala sobre a impressão dos árabes, ou dos muçulmanos, com a chegada dessa cruzada popular. Uma das coisas que eles mencionam é que eles não entendem nada. Tipo, o que essa galera está fazendo aqui? E eles meio que dão uns dias para o pessoal ir embora. Só que o pessoal não vai, o pessoal vai ficando ali e no final eles matam as pessoas. Eles mataram porque eles eram... Não é que porque eles não tiveram escolha, né? Não podia ter outra escolha, escravizavam, sei lá. Mas assim, meio que a primeira cruzada é desbaratada, muitos mortos, muitos deportados, mas os muçulmanos mesmo não entendem o que está muito acontecendo. Nisso explica também um pouco de certa forma, a ingenuidade do Califado Fatímida, achando que aquela cruzada era contra o domínio turco e que não tinha um apelo para os territórios deles. Eu acho com muita ingenuidade, porque como é que não tinha o que um cruzado ia querer lá? Então, acho que a mentalidade do Fatímidas, nesse momento, não foi associar Jerusalém, talvez, eu estou argumentando, mas associar somente em questão de desbaratar o inimigo, em descontrolar, ele não realmente, ou talvez eles já sabiam que eles queriam chegar a Jerusalém e pensou, até parece, aquele pessoal da Cruzada Popular que chegou aqui, que vai conquistar Jerusalém, eles devem ter feito aquela comparação, a gente não precisa se preocupar, chegou aquele bando de doido aqui, a gente matou aí 2 dias, não vamos me preocupar com essa segunda aí, eles vão lá só para desestabilizar os turcos. Mas beleza. Os 2 autores, o Hilário e o Maalouf, eles vão comentar sobre o apoio fatímida e do Império Bizantino, como eu falei, para os cruzados. Só que os cruzados, eles estão agindo nesse momento por fanatismo. Eu já encontrei páginas que não são de historiadores falando os cruzados não eram fanáticos, que mentira, não sei o quê. Eram fanáticos, sim. Claro que com o tempo eles deixam isso, passam a ser uma questão política. Mas nesse primeiro momento é fanatismo. Então, eles eram fanáticos, então eles não cumprem os acordos. Um dos acordos, por exemplo, o Califado Fatímida fala com os cruzados, dizendo assim, olha, entra lá de boa, mas o sul é meu, tá? Não passa, hein? Não vai para lá, mas para lá. E os cruzados meio que não respondem. E os bizantinos falam, que bom que vocês vão conquistar essas terras, porque essas terras eram minhas originalmente. Então, vocês querem que essas terras sejam de um poder cristão? Legal, conquista e traz para mim, porque eu sou o poder cristão. Fazia sentido. E os cruzados com os bizantinos até chegam a me dizer que vão fazer. Né? Era mentira, não iam fazer. E conforme eles vão conquistando os territórios que antigamente faziam parte do Império Bizantino, eles vão formando seus próprios reinos, os reinos latinos. Então, quando os cruzados avançam, o objetivo é Jerusalém, mas eles vão conquistando várias outras regiões, como a gente vê pela imagem. A gente vê que eles formam. Aqui eles têm nomes diferentes do texto do Hilário, fala condado, principado, mas o Hilário chama de 4 reinos. Seria o reino de Edessa, o reino de Antioquia, o reino de Trípoli, o reino de Jerusalém. Mas para frente a gente vai ver eles mais especificamente. Mas de todo esse avanço, seja a cruzada popular, que é considerada burra para os muçulmanos, a cruzada dos barões é considerada selvageria total, selvagem, bárbara, um absurdo. E isso que a gente vê principalmente no texto do Maalouf. Essa figura, eu não consegui rastrear de onde ela é,
mas fica de missão, quem quiser, ou eu mesmo. Está escrito em latim, e você mostra os soldados cruzados comendo crianças. E é exatamente isso que aconteceu. E quem fala isso não são só os árabes, ou as fontes árabes. No caso, quando eu falo árabe aqui, eu estou falando escrito em árabe, mais do que a etnia. Não as fontes necessariamente árabes, mas quer dizer, não só as fontes árabes, como também as fontes cristãs. Quando eles vão invadir uma cidade chamada Maara, eles são... Dizem que eles estão primeiro passando fome, né? Apesar de eles terem ganhado dinheiro de Bizâncio, Califado, Alfatímida, estão ganhando ajuda, mas é muita gente e eles são zero organizados. E quando eles chegam para conquistar essa cidade, a cidade cai, porque é uma cidade que não tinha exército, que não tinha condições, e é uma cidade que estava no inverno, haveria provisões dessa cidade para o inverno, só que por alguma razão que os historiadores colocam como fanatismo, os soldados cruzados decidem comer as crianças. Então, eles matam todo mundo, pegam as crianças e assam e comem. E isso é uma das coisas mais chocantes para os muçulmanos, que não conseguem entender o tamanho da brutalidade, e também é algo que é comentado na historiografia cristã, ou não historiografia, nas fontes cristãs, e geralmente se justifica, eles estavam passando fome. Mas, novamente, a cidade era uma cidade que tinha provisões. Talvez não fosse suficiente para um exército inteiro. Mas a ponto, é um nível de ódio, pode pensar assim, e de cegueira, vamos pensar, né? Porque a moral acabou ali, não tem mais. Você vai pilhar, você vai matar e você vai comer as pessoas. Então, era como desumanizando os sarracenos, né, os muçulmanos, pensando neles quase como se eles fossem porcos. Quando a gente pensar nisso, né? Se vocês sabem, eu sempre comento isso, carne humana tem sabor de carne de porco, e vice-versa. Então, não sei. De toda forma, os muçulmanos vão pedir ajuda, o Amin Maalouf comenta, vão pedir ajuda conforme o avanço dos cruzados para o califa Al-Mu'tazid, mas o Al-Mu'tazid não pode fazer nada, porque ele é um califa cerimonial. A única coisa que ele consegue fazer nesse período é panfletos contra o xiismo. Especialmente tem um teólogo muito importante a serviço dele, que é Al-Ghazali, que fica fazendo obras que são obras usadas até hoje pelos muçulmanos a favor da fé sunita. E no resto, ativamente, exército, força frente a isso, não há. E, ao mesmo tempo que você tem essa discussão da brutalidade dos cruzados, como eu comentei, também tem a discussão dos próprios cristãos falando sobre a habilidade militar, técnica dos muçulmanos, e eles chegam a comentar, se não fosse o problema político que eles estão vivendo, e se não fosse a nossa fé, também a fé entra, né? A gente não teria conseguido chegar até eles. Então, não teria conseguido esse feito. Então, meio que coloca assim, eles estavam mal, Jesus nos ajudou e a gente conseguiu chegar lá. Ao mesmo tempo, também, além disso, também tem a narração dos muçulmanos falando como são. Isso é Amin Maalouf, quem lê o texto, que você lendo o texto, você pensa, cara, os cruzados eram idiotas, você pensa assim, tem o momento de cerco, uma muralha de uma cidade, que a gente vai comentar, vamos falar já, né, Jerusalém. E os cruzados chegam, tá todos os muçulmanos lá apostos, esperando a invasão, e os cruzados não fazem torres para pular a muralha. Eles não montam nenhuma estrutura para poder transpassar a muralha da cidade. E eles chegam, fazem uma procissão, pedem a Deus e tal, os muçulmanos ficam vendo, e logo em seguida, depois da procissão, eles começam a digladiar-se com as muralhas. E os muçulmanos, segundo essas fontes, ficam assim, eles estão lutando com as muralhas? É isso mesmo que a gente está vendo? Por que eles estão fazendo isso? Meio que eles ficam assim, esses caras são idiotas. E tem esse debate na historiografia, nas fontes árabes, que a gente não sabe até que ponto realmente é verdadeiro, é uma forma de desmoralizar o inimigo, porque depois os cruzados vão conseguir transpassar essas muralhas. Então, não sabemos, né? Mas é muito interessante, eu acho muito engraçado. E aí a gente vem para os reinos formados, que vão se formar quando se tem a conquista de Jerusalém. Primeiro eles vão conquistando os territórios. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Sim. Primeiro eles vão conquistando esses territórios, e cada território conquistado, eles vão criando um reino ou um principado,
nesse território. Conforme os cruzados vão passando, qual é a solução que esses reinos têm para tentar se defender? É literalmente dar dinheiro e comida para os cruzados. É uma forma que eles vão tentar para tentar impedir, porque quando os cruzados passam por Mara, eles comem as pessoas. Isso já deixa todo mundo chocado. E quando eles vão para Antioquia luta, 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 luta. Mas ali já tinham comida, talvez, né? Eles não comem as pessoas, mas eles destroem a cidade. Conforme eles vão descendo, vocês veem aqui Antioquia Azul, vai para Trípoli, Trípoli está desesperada, porque Trípoli é muito próspera. E Trípoli, então, vai dando provisões para eles. Falam assim, olha só, a gente é amigo, tá? Olha só, dinheiro para você, ó, seda e comida. E isso é muito curioso, porque, ao mesmo tempo, eles quase patrocinaram os cruzados, pensando que assim os cruzados iam poupá-los. Isso é comum na época para os muçulmanos, você fazer essas trocas para você ser poupado, mas os cruzados vinham de outro tipo de mentalidade. Para eles, assim, legal, você é um idiota também, por que você está me dando isso, eu vou destruir você. Então, não fazia diferença nenhuma, não tinha essa questão da política da boa vizinhança. Então, Trípoli, por um tempo, como contou Amin Maalouf, ela consegue sobreviver não necessariamente por causa dos presentes que ela dá, mas porque tem uma cidade que resiste bravamente e os cruzados ficam cansados e meio que vão embora. E quando eles estão indo embora, em vez de Trípoli falar assim, pô, vou fingir que nem vi que ele está indo embora, ele dá presente ainda para eles, assim, ó, a gente ainda está aqui, a gente é seu amigo, hein? Não venha conquistar a gente. O que acontece? Trípoli cai também, porque isso interessa para os cruzados, eles vão tomar conta de todo mundo. Então eles vão descendo, Jerusalém é conquistada, que é a Batalha de Ascalon, em 1099. E Jerusalém é conquistada, tem um relato cristão e tem um relato muçulmano. O relato cristão diz que um dia eles decidiram jejuar 3 dias e depois lançar-se à batalha. E eles foram tão, assim, incrivelmente berserker, né, que tem o cara do filme que a gente viu, tão ensandecidos porque eles estavam numa missão religiosa, que eles vão conseguindo avançar nas muralhas e conquistar tudo. Essa é a versão cristã. A versão muçulmana é que eles pediram ajuda do Califado Fatímida, só que como o Califado Fatímida até então não estava tendo a dimensão que isso ia acontecer, ele manda muito tarde a guarnição para ajudar. Não chega a tempo para poder conter o avanço cruzado. E eles estão defendendo um lado da muralha e os cruzados entram no outro. Na verdade, a fonte até fala de como se... A fonte é um pouco confusa, ela dá uma ideia como se tivessem muçulmanos entrando, também ajudando. Então, eu não entendi muito bem, mas eu deixei assim... Bom, eu acredito que eles estavam querendo dizer que houve uma espécie de erro de estratégia, e eles estavam guarnecendo um lado da muralha, o outro lado caiu, seja por uma traição, seja porque entraram muçulmanos, seja por qualquer coisa, e aí foi sendo tomada a cidade. Mas eles conseguiram um acordo com o líder dessa primeira cruzada, Sanjilis, para os líderes da cidade serem poupados. E eles conseguem fugir para o Califado Fatímida, ao passo que a população muçulmana é completamente massacrada. Isso é registro cristão, não só registro muçulmano. O registro cristão diz que tinham matado tantas pessoas que o sangue batia no tornozelo, quando eles andavam pelo chão. E, claro, Amin Maalouf está falando de uma historiografia árabe, que tem um caráter diferente da historiografia aqui, que a gente critica todo mundo, lá não, eles defendem, né? E eu acho que também tem um pouco a ver com a ideia do orientalismo, né? A gente não vai falar mal de mim, já tem tanta gente falando mal, eu vou falar bem. Mas o Amin Maalouf ele vai trazer um aspecto muito interessante para a gente comparar. Quando o califa Omar, que é o segundo califa sábio, conquista Jerusalém, como ele trata os cristãos e como os cruzados tratam os muçulmanos, que é completamente diferente. Enquanto o califa Omar ele vai ser bem recebido pelos patriarcas, ele vai pregar aquela ideia, povo do livro, vocês são submetidos a mim, e ele vai rezar, ou seja, tem toda uma atitude assim nobre, por assim dizer. Os cruzados, assim, você é muçulmano? Morreu. Acabou. Não só morte, como também estupro. Isso a todo mundo. Se estuprava homem, eu já não sei, mas estou dizendo todas as mulheres também. Então, é uma conquista sangrenta. E é uma conquista que não está dentro da compreensão muçulmana nesse momento. Não é porque os muçulmanos eram bonzinhos, não, mas eles tinham
um caráter, como é que eu vou dizer? Caráter é uma palavra que dá a entender que é questão de bondade, ou melhor. Eles tinham uma forma social diferente de lidar com a guerra. A guerra tinha muito essa questão do que a gente entende dos princípios do bom cavaleiro. Aí a gente vai entrar numa figura que vai ser fundamental para esse princípio do bom cavaleiro. Mas, voltando aqui, esses estados, ainda que formados com a conquista dos cruzados, eles não se sustentam por si só, sobretudo Jerusalém, que é uma região extremamente árida. Então, eles vão sobreviver graças às relações comerciais com os italianos, que seriam Veneza, principalmente, Florença e Veneza. Ou seja, já coloca de antemão que a conquista daquela região, ela, claro, tem riqueza, mas a riqueza da região é pela sua posição geográfica e não pela terra em si. E isso que vai fazer com que os cruzados gradativamente mudem a sua visão religiosa da conquista do cerco, da conquista de Jerusalém, para uma conquista econômica e política. Porque a terra por si só, e aí, conquistei Jerusalém. E agora? Na what? Sabe? O que a gente faz? E aí tem essa mudança dessa visão. Só que, ainda que os cruzados tenham conquistado, nessa primeira cruzada, eles não vão conseguir manter os territórios assim sob o poder deles o tempo todo. A primeira cidade, o primeiro reino a cair vai ser o reino de Edessa, em 1041. Isso vai motivar a chamamento, não é chamamento que eu acho mais bonito, o chamamento da segunda cruzada, que só vai acontecer, no caso, esse período de tempo não é quando ela... vamos dizer, se os efeitos delas estão acontecendo, mas o período do chamamento até eles chegarem a Jerusalém. Então, de 1147, que é quando chamam a Segunda Cruzada para ajudar os reinos latinos que estão começando a cair com o avanço muçulmano, até 1149 é o momento que eles chegam lá na região para tentar defender. Essa Segunda Cruzada, ela só vai ser vitoriosa num aspecto, e isso aproveitando para dizer que o texto do Hilário estava errado. Justamente no final, ele coloca uma informação que está bem, bem errada, que é a ideia da conquista ou reconquista de Lisboa da taifa de Badajoz, ou seja, do poder muçulmano, que vai ser reintegrado ao reino de Galiza, mas isso vai acontecer em 1147, e por alguma razão o Hilário está falando que está no século XIII. Século XIII, a única coisa que existe de Al-Ândalus é Granada, então não faz sentido, é só um erro de data, assim, mas pode dar problema para a gente pensar, o que aconteceu aqui? Os muçulmanos voltaram? Não. Século XIII já não tem mais Al-Ândalus, só tem Granada. Então, essa segunda cruzada, ela vai conseguir reaver Lisboa para os cristãos e depois formar, que seria o reino de Portugal. Então, você vê, novamente, para a gente pensar como reconquista e cruzada são a mesma coisa. Ela vem passando por Portugal, são os europeus do norte, ingleses, escandinavos, cristianizados, claro. Eles passam pela Península Ibérica para ir para Jerusalém. E quando eles passam pela Península Ibérica, eles já pegam Lisboa de volta para o reino de Galiza, que depois vai se formar para formar o reino, Portugal. A gente tem 9 minutos. Começar. Daí, os grupos mais fortes, né, que são mais organizados, tem os grupos alemãos, meu Deus, alemães, alemãos, franceses e europeus do norte, que vão formar essa segunda cruzada. Eles vão com tudo para reconquistar, não só para reconquistar o reino de Edessa, mas também para manter, né, as possessões, o território de Jerusalém, principalmente Jerusalém. Só que eles não contavam com o querido intrépido, eu sempre lembro dessa palavra por causa de uma historiadora, Maria Rosa Menocal, mas não intrépido. O incrível, tipo, tem uma pessoa que eu sou apaixonada, além do Ibn Hassan, que é da minha tese, não sou muito apaixonada pelo Ibn Hassan não, que ele é muito mal-humorado, mas é uma pessoa que eu pago um pau do caramba, assim, que eu amo de paixão, é o Saladino, então eu vou falar bem dele, com licença. Então, não tem, assim, é muito difícil, você encontra fontes, tanto árabes quanto cristãs, falando bem do cara. Então, tipo, não tem ninguém, assim, nesse nível de sinistreza. Então, essa segunda cruzada vem para reconquistar a Edessa, para manter as conquistas dos reinos cristãos, mas nesse período que essa segunda cruzada vai estar na região, ou seja, isso já mais assim, uns 40 anos para frente, não é em 1049, mais ou menos 1070, por aí, mais adiante, 30 anos para frente, Saladino não vai deixar com que eles tenham sucesso, que vai dar
a necessidade de chamar outra cruzada. Mas o que acontece, então, nesse período que chegou a Segunda Cruzada e esses cruzados estão naquela região? Quem é Saladino? Saladino era um general curdo. Novamente, os Kurdistão não existe. O Kurdistão deveria ser um país dos curdos, mas até hoje, especialmente agora com a vitória da Síria, na guerra que aconteceu lá, eles não vão ver tão cedo o estado deles. O Saladino era um general curdo que ele atendia para outra dinastia muçulmana, que é a Zengida. Não vou falar dela para vocês não ficarem assim, meu Deus, quantos nomes. Mas essa dinastia, de forma bem geral, ela vai levantar uma frente, mais ou menos assim, uns 20 anos depois da entrada da Segunda Cruzada, vai levantar uma frente para tentar unificar o mundo muçulmano. E é não no sentido de, eu vou mandar em todo mundo, mas de falar assim, gente, a gente está dividido, é por isso que eles estão conquistando. Temos que nos unir numa causa comum. Então, ele está atendendo essa dinastia. Só que quando morre o líder dessa dinastia, o Nur-ad-Din, o Saladino assume a frente. Ele não é o herdeiro desse cara, ele era só empregado. Mas ele assume essa frente e fala, nada de Zengida aqui, agora é a minha dinastia, que ele vai fundar, claro, não de imediato, ele vai fundar conforme ele vai avançando, que é a dinastia Ayúbida, que o nome dele era Salahuddin ibn Ayyub. Então, Ayúbida. Então, o Saladino, ele toma essa frente, e o que é mais interessante é que ele não vai só tirar Jerusalém da mão dos cruzados, como ele vai derrotar o Califado Fatímida, onde ele vai criar o polo, né, a capital do seu poder, que vai durar mais ou menos uns 200 anos, a dinastia, em 1171. Ele também vai ajudar a destruir o Império Seljúcida. Cara, esse cara é incrível. Esse cara é realmente incrível. Ele vai ajudar a destruir o Império Seljúcida, que não vai cair só por causa dele. Vão ter outras dinâmicas, especialmente que hoje em dia a gente chama de Europa Oriental, ou aquela Ásia ali perto da Rússia. Vai acontecer outras dinâmicas que vai fazer com que os seljúcidas desmoronem. E ele vai se colocar abaixo do poder do califa abássida. Ele vai reaver o poder do califa abássida. E ele vai dizer, nada de sultão turco, nada de Zengida, nada de califado fatímida, o Islã é um só sunita, e eu sou um sultão, tenho o meu sultanato, mas eu estou abaixo do califa. É por isso que o califado abássida consegue sobreviver. O Império Seljúcida acaba e o Califado Abássida vai conseguir sobreviver até o século XIII, graças a Saladino. E, claro, outras estruturas, Saladino é um homem só. Mas é algo incrível que uma pessoa conseguiu propiciar a partir dele ter toda essa reviravolta política. E tem um outro aspecto, ele vai conquistar Jerusalém em 1187, ele vai ser a figura base do exemplo do bom cavaleiro. Quando você pensar o cavaleiro, ele é nobre, ele é gentil, ele ajuda as damas, ele atende as crianças, ele respeita as religiões. Toda essa ideia que vai vir também, junto com a ideia do amor cortês, ela é profundamente inspirada em Saladino. Porque você não acha, isso é muito legal, você não acha, pode até ter falado, ele era narigudo, mas assim, você não acha alguém falando mal dele, no sentido de que ele tinha feito algo abjeto, algo desprezível. E aí tem a grande reviravolta, e essa, infelizmente, é o legado ruim do Saladino, porque se eu acho ele foda, mas coitado, eu pagando pau, eu tô passando pano para ele também. Mas tem o legado ruim do Saladino, que é a reconfiguração de jihad. Alguém tá falando? Antônio, seu microfone está aberto. Agora foi. Tem a reconfiguração da jihad. Se vocês lembram que eu já comentei, jihad é esforço. Mas a gente hoje em dia entende como guerra santa. Ela vira guerra santa, com Saladino. É a ideia de você defender o Islã e lutar contra cristãos. E então, isso porque quem começa o conceito de guerra santa, para o muçulmano, a cruzada é a guerra santa. Então, ele vai dizer assim, a cruzada é a guerra santa dos cristãos. A guerra santa do muçulmano é a jihad. Então, inverte o peso, nesse sentido, da jihad maior, que seria a jihad de você ser um bom muçulmano no íntimo, para a jihad menor, que é a guerra. E é uma guerra que ela é legitimada para se defender a fé. Então, a ideia do Saladino, ele vai mobilizar da mesma forma que a cruzada. A ideia de uma luta que tem uma base religiosa. Então, você não está só retomando um poder desse território, está retomando Jerusalém,
porque você quer o interposto comercial que representa a região, porque você que quer a cidade, era uma cidade que tinha muçulmano por muitos anos. Ele retoma Jerusalém pensando que Jerusalém é sagrada para os muçulmanos também. E a ideia de que ele precisa retomar essa região, e no caso, não só Jerusalém que ele faz, né? Ele vai acabar com o Califado Fatímida, ele vai reaver a unidade do Califado Abássida, isso tudo no sentido religioso, é jihad, e a Guerra Santa. E essa jihad que você vê lida hoje em dia no Estado Islâmico, que aconteceu na Síria. Eles também lançaram o califado, só que eles não eram Saladino. E também eles não tinham motivos nobres. Então, o Saladino ele vai ter essa ideia de reavivamento da fé sunita e de reconfiguração, uma releitura da jihad a partir da cruzada. E essa releitura da jihad como Guerra Santa é a jihad que a gente tem hoje em dia no senso comum, que não era originalmente esse sentido, mas é um sentido de sobrevivência. Gente, eu vou ter que parar agora para poder terminar a gravação e aí a gente volta. Então, a gente vê que a figura do Saladino ele vai ser muito importante para esse renascimento da fé islâmica sunita, para um combate efetivo contra os cruzados, e ele vai ter uma repercussão tão grande que ele vai ter relatos dele em fontes cristãs, e ele vai ser importante até para o ideal, que eu mesmo comentei, do bom cavaleiro, que seria o cavalheirismo, Saladino. Aqui eu tenho uma figura da Idade Média, de Saladino, como ele seria, e aqui tem um filme que fizeram sobre. O nome do filme é Cruzada. Eu adoro esse filme, e infelizmente eu vou ter que dar spoiler desse filme para vocês, porque eu selecionei cenas para a gente ver do filme. Aqui a página História Islâmica, ela colocou como seria a roupa do Saladino segundo fontes árabes. Então, esse aqui com o paninho branco é como ele deveria se vestir, e aqui o preto, que eu acho muito mais sexy, um dele assim de pretinho básico, que é como está no filme Kingdom of Heaven. Então, vamos lá. Vai um vídeo agora, mais uns 3 minutos, que a gente vai ver um apanhado, claro, intencional, tudo isso, da como é apresentada a figura de Saladino no filme, como é uma apresentação extremamente positiva do Saladino. E o segundo vídeo é mais importante para o mundo árabe. Então, o primeiro, assim, é meio que o que é o relato, como foi transposto o relato das crônicas para o filme. Pera, eu fui abrir uma mensagem e parou. Vai começar de novo.
Oi, gente. E eu tirei o áudio sem querer? Foi mal. Perdão, perdão. Eu tirei o meu áudio que eu fiquei achando que o meu estava atrapalhando, mas dá para ver com a legenda? Então deu. Perdão, gente. Porque quando eu abria a mensagem, ele travava tudo e eu fiquei com medo de atrapalhar. Ai, que bom. Esse com o som fica melhor, né? Mas fica aquela coisa assim meio assim, Deus, assim, sabe? É bem questão de emoção. E, claro, esse é um recorte, provavelmente foi um muçulmano que fez, ou uma pessoa que gosta do Saladino, tipo eu, mas acho que eu não ia botar essa muita intensidade, mas a forma como o Saladino é apresentado no filme é a forma como ele é descrito nas fontes. É, estrategista, religioso, seria piedoso, é, até que ponto a gente fala, isso é uma lenda, isso é verdade, isso aí dá para a gente fazer uma tese de doutorado. Mas o mais interessante da transposição do Saladino das Fontes e das Crônicas para o cinema é a relação que o Saladino tem com os cristãos. E é a relação com os cristãos que emociona. Pelo menos eu sempre choro. Eu vou chorar de novo, provavelmente. Mas, assim, que não tá... É o próximo vídeo. É mais curto. Ah, não, peraí. Passa, filho. É esse? É. Que é a relação do Saladino com os cristãos. Tanto que é uma cena, que eu vou mostrar para vocês agora, que ela foi aplaudida de pé no Líbano. Que é isso que, pelo menos, o pessoal fala, o pessoal que hoje em dia reivindica a jihad, no termo que Saladino colocou no século XII, eles esquecem dessa relação que Saladino tinha com o cristianismo e que o filme lembra, e é isso que comove mais, pelo menos para quem conhece o que está acontecendo no Oriente Médio, quem conhece os movimentos jihadistas atual e, uma própria reparação, né, para você pensar a visão que se tem dos muçulmanos. Quando você olha para Saladino, você vê que o muçulmano, a ideia do muçulmano mau, malvado, que mata cristão, ela é redefinida. Então, vamos para cima. Jerusalém foi conquistada por Saladino. Então, não sei se vocês perceberam, mas o Saladino ele respeita o tempo todo a fé cristã e os símbolos cristãos. E ele tem essa preocupação, e é uma preocupação, é porque ele era muito bom, mas principalmente no sentido político. Como vocês. Eu vou avaliar a próxima cruzada, a terceira cruzada. Saladino conquistou essas regiões, 1187 cai Jerusalém,
Ele faz toda essa grande revolução dentro do mundo árabe islâmico, e isso convoca a Terceira Cruzada, para reaver Jerusalém. Que vem um importante personagem, que é Ricardo Coração de Leão, que ele aparece no filme do Robin Hood. Não sei se vocês já viram o filme do Robin Hood, que tá tudo destruído na Inglaterra, Robin Hood virou ladrão, ele era um nobre, depois de ter lutado nas cruzadas, né? Tá tudo perdido porque o rei tá lá lutando na cruzada. É uma narrativa também, provavelmente Robin Hood, ele vem para criticar as cruzadas. Eu agora não sei qual o período, deve ser, não sei se é século XII mesmo ou é posterior à narrativa de Robin Hood. Mas a ideia de como os reis e o empenho pelo Oriente, pelas cruzadas, era tanto que as terras desses reis ficavam abandonadas. Se era verdade ou não, se Robin Hood existiu ou não, que ainda há um debate a respeito disso, Ricardo Coração de Leão existiu. E ele vai fazer a Terceira Cruzada, vai se encontrar com Saladino, só que não vai conseguir reaver Jerusalém. O que ele vai conseguir vai novamente conquistar a região do litoral, que era importante no sentido comercial, aquele litoral que não seria sagrado, né? Não é sagrado, seria latino, e Saladino dá a condição, quer dizer, permite que os cristãos possam voltar a fazer peregrinações que antes da cruzada podiam fazer, mas eles voltam a fazer a peregrinação sem ser importunados, que é um respeito à religião. É nesse sentido que o filme foca muito no respeito do Saladino pelos cristãos, porque ele vai dar esse salvo-conduto aos cristãos, independente do que os cruzados fizeram na região. E isso vai ser o primeiro motivo que vai quebrar a essência daquela cruzada. Porque se até então o argumento era recuperar Jerusalém para os cristãos, e eles já perderam primeira cruzada, segunda cruzada, terceira cruzada, já perderam novamente a posse da terra para os muçulmanos, e agora ainda eles podem ir sem se preocupar com proteção, com salvo-conduto. Por que eles querem aquela terra? Porque a terra tem que ser de um rei. Já começa-se o argumento de que a motivação não é religiosa mais, é uma motivação econômica e política. Então, a Terceira Cruzada tem um semi-sucesso, que nem o Hilário Franco fala, que consegue esse salvo-conduto, região, mas o ideal da cruzada permanece, mas deturpado. E aí que vem a grande cruzada, vamos dizer assim, a cruzada errada da história, que vai ser uma cruzada contra cristãos. A gente já ouviu falar que existia uma cruzada contra hereges, mas eles não eram considerados exatamente cristãos. Nesse caso, alguém está falando. Olha, nesse caso, você vai ter uma cruzada contra um reino cristão, que é o reino de Zara, e, por conseguinte, vai derrubar o Império Bizantino, para você ter uma ideia. Isso vai fazer com que... Alguém mandou uma mensagem. A lista de presença. Muito obrigada, Julia. Eu repeti isso mesmo. Então, isso vai fazer com que essa cruzada não tenha mais nenhum motivo do original, não é reaver Jerusalém, ainda que tenha, vamos ver reaver Jerusalém, mas no meio do caminho, ela se perde para tomar o poder dos bizantinos e fundar um reino, o Reino Latino de Constantinopla, que vai durar 57 anos. E nesse sentido, o Hilário Franco Júnior também comenta que é uma cruzada de sentimento antipapal, porque ela não está mais seguindo a perspectiva original do que é uma cruzada. Ela está seguindo um sentido puramente econômico, que é conquistar. Constantinopla estava sendo uma concorrência forte para os mercadores da Itália, os mercadores da Itália, e você conquistando aquele entreposto, quem ia mandar naquela cidade eram italianos. Alguém mandou mensagem, deixa eu ver. Tá. Não gosto do título. Então, a Quarta Cruzada é uma desonra, vamos dizer assim, para as cruzadas. E ela vai meio que selar o destino nesse momento de que as cruzadas já tinham perdido o seu rumo. Daí você vai ter outras cruzadas, até a Oitava Cruzada. Mas essas cruzadas, elas não são cruzadas que vão ter algum ganho exatamente significativo, simplesmente elas vão demonstrar cada vez mais de que o valor religioso já não era o que movia a cruzada, e sim um valor político-econômico. Quais são os dados importantes para a gente mencionar dessas 5, 6, 7, 8? 5, 6, 7. 4 cruzadas restantes que houveram. Primeiro, o Tratado de Jaffa,
que vai fazer com que Jerusalém volte para o poder latino, vai ser um tratado feito com um poder local, e já não tem mais Saladino, né? Já não tem, já a coisa já está um pouco diferenciada, mas não vai durar muito tempo, porque em 1244 você vai ter o avanço mongol, que o mongol vai destruir tudo, vai destruir o Califado Abássido, assim, totalmente. E os mongóis, eles vão meio que arrastar, vão empurrar para Jerusalém um grupo de persas muçulmanos. E esses persas vão conquistar Jerusalém dos latinos. O segundo ponto que é comum dessas cruzadas, eles vão ter um interesse para conquistar o Egito como objetivo principal, quer dizer, pelo menos o primordial primeiro, vamos dizer assim, conquista o Egito, que a ideia era, se a gente conquistar o Egito, a gente vai conquistar a Palestina, mas não consegue nem conquistar o Egito. Conquistam a cidade da Mieta, que é perto do Cairo, mas na hora de chegar para Cairo não consegue. Novamente, o avanço mongol, como eu comentei, esse avanço ele vai fazer com que toda a estrutura da cruzada seja desbaratada, ou seja, chega um ponto que é impossível. Aí sim, tem e uma galera doida, né? Porque os mongóis destroem tudo que vê. Bagdá é arrasada. Não sobra absolutamente pedra sobre pedra, porque a ideia é fazer com que o vento corresse sem barreiras, porque não tinha que ter edifício. Então, o avanço mongol, e a última pessoa que acredita na cruzada, que realmente acredita na cruzada, que Jerusalém tem que ser dos cristãos, que é o rei Luís da França, que vira um santo, né? O São Luís. Ele acaba morrendo dessas tentativas. Acho que ele morre afogado, eu não sei se é ele ou outro que morre afogado. Mas, ou seja, as cruzadas, elas se demonstram um grande fracasso e, no final das contas, elas demonstram a sua verdadeira essência. É um argumento religioso sendo usado para outras relações, uma relação de crescimento, de possessão de terra, de controle comercial, e a religião ela é a motivação para um avanço inicial, mas ela não sustenta. Ela tanto não sustenta, também por causa das relações entre cristãos e muçulmanos, que não eram assim. Os muçulmanos não eram inimigos. Ao tempo todo você vê isso, especialmente quando Saladino fala que os cristãos podem ir sem ele interferir, isso mais que demonstra que não há muçulmanos inimigos, de fato. Então, como é que a gente vai para lá e matar, e estuprar e destruir todo mundo se eles estão dando passagem para a gente? Então, isso quebra muito o discurso da cruzada. Seguindo. E aí, para fechar, a gente fala das cruzadas do Ocidente, que nada mais é que o movimento da Reconquista. Reconquista, cruzada, a mesma coisa. E, novamente, a gente pensar, o Hilário Franco Júnior, ele fala cruzadas, reconquista, como se fosse um movimento vertical. Você tem um chamamento de uma cruzada e leva a reconquista. Mas aqui a gente vai considerar de outra forma, a gente vai considerar como horizontal, porque elas são equivalentes, elas são, na verdade, a mesma coisa travestida de outra, vamos dizer assim. A reconquista é um discurso que coloca os muçulmanos como inimigos, como halógenos, como algo que não é alóctones, como não pertencente à região, sendo que é mais uma religião. Se você pensar assim, o cristianismo também é oriental, sabe? Tá? A ideia é como se o cristianismo fosse europeu, ocidental. Então, e pensando nessa quebra desse discurso, ou seja, a gente não pode aceitar, naturalizar essa ideia de um muçulmano que é fora do Ocidente, o muçulmano não pertence ao Ocidente, ou que o muçulmano fosse inimigo da cristandade. Isso tudo é um discurso que fortalece os reinos cristãos, especialmente no momento que o mundo muçulmano está se desintegrando em pequenos reinos e já não tem força de bater de frente com esse avanço dos reinos cristãos. Outro aspecto interessante que o Hilário Franco Júnior comenta, para a gente pensar nas cruzadas no Ocidente, não é só no sentido de contra os muçulmanos, mas uma espécie de resgate dos cristãos arabizados, que são os moçárabes, porque os moçárabes não seguiam o credo católico, de fato. Ainda que até houvesse algum contato com um bispo, um papa ainda falasse alguma coisa lá, eles seguiam um rito muito derivado do que era o rito visigodo, que por uns 100 anos, 200 mais ou menos, ele vai tentar se tornar católico, mas antes ele era até ele era uma heresia, os visigodos eram arianos, eles depois se tornam católicos. Mas, de toda forma, o fato do poder local, tudo ser muçulmano, esses moçárabes têm um rito muito próprio. E acaba que eles não são reconhecidos como os cristãos, porque estão um pouco separados dessa cristandade católica. Então, tinha o ideal de também conquistar, a reconquista também era a ideia de reconquistar esse credo cristão que existia na Península Ibérica. E o outro que eu trouxe o filme também, que é a ambiguidade de Al-Cid.
El Cid, ele vai lutar contra muçulmanos, mas uma hora ele vai se cansar dos cristãos que são aliados dele e vai lutar contra cristãos a favor de muçulmanos. Ele vai ficar mudando de lado. Isso está nas fontes, isso é histórico. No final mesmo, ele vai lutar contra os muçulmanos, até porque eles eram a parte fraca, né, naquele momento. E ele vai ter o próprio um reino para ele. Mas é muito interessante o vídeo, que é o último que a gente vai ver agora, como atualmente falam do Al-Cid. Não veem ele com essa ambiguidade, veem ele como se ele estivesse salvando a cristandade, exatamente igual à ideia de um cruzado, lá para Jerusalém. E, por fim, a cruzada albigense, que a gente já comentou, mostrando que a cruzada ela tinha uma ideia não só econômica, para os reinos que investiam nela, mas ela tinha uma ideia também de manter a supremacia, o controle da Igreja Católica. Tanto que a cruzada ia ser dentro do território europeu, para muçulmanos, fora no Oriente, ou contra hereges. E até contra cristãos, no caso, a cruzada, a quarta cruzada, ela realmente está fora do controle da Igreja Católica. Mas, de um modo geral, a cruzada ela vai ser político econômico e supremacia da Igreja Católica. É nesse sentido que ela trabalha. Então, vamos pensar. El Cid ambíguo. El Cid trabalha... Até existe a família, os descendentes de El Cid, dizem que ele era até berbere, ele era amazir. Ele não era nem do local, não era ibérico. Ele lutou para aquela galera. Em 1961, fazem um filme sobre ele, que é do El Cid, falando da história dele. Eu não tenho coragem de ver esse filme, porque o início desse filme já acaba comigo. Então, vamos ver como é que El Cid agora, como é que o El Cid foi remodelado com a ideia da Reconquista, e a gente fecha essa aula e abre para questões. São só 2 minutos de vídeo. Em 80 anos depois da Cristo. É uma terra infeliz, devastada pela guerra e esta é a época e a vida de Rodrigo Dias de Vivar, conhecido pela história como verdade, El Cid. Um homem simples que se tornou o maior herói da história. Elevou-se acima dos ódios religiosos, todos os cristãos e muitos para enfrentar o comum que ameaçava a esse inimigo estava reunido suas forças selvagens do outro lado do Mediterrâneo, nas portas da África do Norte. Era o emir africano Ben Yusuf. Ordenou a nós que governássemos o mundo, onde em todas suas terras da Espanha está a glória de Alá. Quando os homens falam de vocês, eles falam em poetas, músicos, doutores, cientistas. Onde estão seus guerreiros? Atrevem-se a se denominar filhos do profeta? Vocês são... O volume é com vocês, eu não consigo aumentar daqui, não. mulheres. Eu consigo, peraí. Seus doutores inventem novos venenos para as nossas flechas. E os cientistas inventem novas máquinas que querem. E depois, matem. Queimem. Vivem infiéis em suas fronteiras. Encoraje-os para que se matem uns aos outros. E quando estiverem fracos e gastos, eu me lançarei da África, firmando o império do Deus único. Alá vai espalhar-se. Primeiro por toda a Espanha, depois por toda a Europa, depois o mundo todo. Deu para ouvir, gente? Qualquer coisa vai estar na pasta para vocês verem. Eu acabei de me perceber que eu não gravei, não estou gravando essa aula. Sou uma idiota. Não, estou gravando. E eu acabei de falar que eu sou uma idiota e gravei. Mas tudo bem. Vamos lá. Esse filme, ele demonstra como o ideal da Reconquista está totalmente entranhado na noção da história espanhola.
E ele até chega e fala atrás, porque para não contradizer tanta história, fala: El Cid lutou com mouros e cristãos contra um inimigo comum. Mas esse inimigo comum, ele não bota esses mouros como muçulmanos, ainda que o termo possa ser equivalente. O muçulmano é um inimigo, é um vilãozão, ele é, vamos dizer, para Alá. Alá é tipo quase um deus pagão, assim. E é para passar o Islã para todo o momento, para toda a Europa. E ainda fala, ele falando com os conquistados, que estão com roupas como se fossem soldados romanos, falando no sentido de, eu pensei que vocês eram desenvolvidos, tipo, cristão naquela época não era desenvolvido. Então, assim, dá para trabalhar conceito nesse filme? Dá, especialmente o conceito dos almorávidas, que esse grupo que ele está lutando contra são os almorávidas, como a gente viu, eles eram extremistas. Eles realmente tinham um problema, né? Vamos dizer assim, eles não eram a favor das ciências, eles vão perseguir muitos grupos. Mas a forma como o filme coloca a história, esse é só um trecho do filme, tem o resto do filme. A forma como o filme coloca, ele cria esse antagonismo entre uma cristandade boa e um muçulmano malévolo. E esse muçulmano, ele tem que ser expulso. E os mouros também que estão na cidade vão ser meio que conquistados, né, sendo incluídos dentro dessa cristandade. Claro que a expulsão dos mouros, mesmo dos muçulmanos, dos mouriscos, né, muçulmanos vivendo sob reinos cristãos, só vai acontecer no século XVII. Então, é outra questão de história. Mas é para a gente pensar. Vocês viram um exemplo de um filme calcado em fontes históricas que tenta, tem muitas, claro, licenças poéticas no filme A Cruzada, mas tenta trazer o que seria a imagem das fontes de Saladino, e você tem um outro filme que ele vai instrumentalizar questões muito atuais que vão estar muito a ver com a islamofobia e com a ideia do orientalismo. Mas esse é só um exemplo para vocês. E, não, agora a gente acaba. E a gente abre para dúvidas. E aí, gente? Professora, uma pergunta muito aleatória. Por que o Ricardo Coração de Leão tem esse nome, Coração de Leão? Olha, eu realmente não sei, me desculpe, mas eu acredito que seja tipo um epíteto, sabe? Ou ele era uma pessoa muito boa, eu agora eu não sei. Só agora eu tenho que falar, busca no Google, mas se você chega a ser. Não é no sentido. Deixa eu olhar aqui no Google rapidinho. Se tem um motivo. Rodrigo, Ricardo, Coração de Leão. Ah, tá. Coração de Leão por sua grande reputação como guerreiro e líder militar. Ele foi capaz de criar um acordo com Saladino. Então, realmente, assim, ele ficou para a história também como um grande rei. Eu não sei se vocês já viram algum filme do Robin Hood, mas, assim, Robin Hood, ele só consegue ter a vida dele de volta e ter não só os bens, o título e deixar de ser um bandido, porque o Ricardo volta das cruzadas, o Ricardo Coração de Leão, e ele reestabelece a paz. Então, ele na história, nas fontes, ele é marcado também como um exemplo de cavaleiro. E ele tem frases dele, muitas coisas dele, que seriam relatos dele, falando sobre o Saladino. Ok? E aí, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Someone? Ah, Saladino morreu de quê? Eu nem lembro, olha só, sou fã dele, eu não lembro do que ele morreu. Eu acredito que ele morreu de ferimentos, se eu não me engano, de ferimentos de alguma batalha, mas ele morreu velho, ele não foi uma morte coisa. Assim, o contingente militar de Saladino era realmente muito maior, porque ele vai ter essa questão de unificar muçulmanos a favor da jihad. Esse é o argumento que ele vai levantar bastante. Assim, nós estamos lutando a sobrevivência do Islã, a gente está lutando uma jihad, é uma guerra santa. E aí é nesse sentido que ele vai conseguir um grande exército, porque ele vai angariar muita gente. Aqui que o Saladino morreu. Não sei se tem algum lugar. Tem um livro que eu li dele, mas era um livro de romance, que é
é do autor Tariq Ramadan. Ele faz um romance sobre a história de Saladino. Eu já não sei as coisas que tinha no livro, o que era verdade, o que era mentira. Eu só sei que fala que ele era cego de um olho. Ele morreu de morte morrida, que lindo, viu? Ele morreu depois do Ricardo Coração de Leão, depois de ele fazer o acordo com o Coração de Leão, ele morreu, mas morreu assim de velho. Isso eu lembrava que era de velho, só que eu não lembrava se tinha ferido, alguma coisa. Talvez tenha. Aí tem que olhar mais a fundo a história dele. A gente tem 9 minutos. Alguém mais? Tcharam. O Hércules perguntou no chat se o Saladino tinha um contingente militar muito maior do que o presente em Jerusalém. Ah, não, eu respondi essa pergunta. Que o Saladino conseguiu um contingente muito grande do que o de Jerusalém. Primeiro, tem um detalhe muito importante. Vai ter um contingente alto, sim, de cavaleiros em Jerusalém, que vai lutar em campo aberto com o Saladino, mas o Saladino vai dizimar a galera, não vai sobrar quase ninguém. E aí a cidade fica quase praticamente sem ninguém. Tanto que vão lutar criança, mulher, vai lutar velho, para tentar. Eles vão lutar para tentar fazer um acordo com o Saladino. O filme Cruzada mostra bastante disso. E, então, assim, eles perdem muito dos exércitos porque o Saladino vem e mata muita gente. E quando ele chega em Jerusalém, mata assim, os soldados, os cavaleiros que não tinham ido lutar com eles. Quando ele chega em Jerusalém não tem quase ninguém para defender ela. Mas o exército saladino era muito grande por causa da jihad, da ideia da jihad. Porque ele atraía muitos contingentes de muçulmanos de qualquer etnia, turco, persa, árabe, para lutar com ele, porque a ideia era da guerra santa, a gente está lutando para o Islã sobreviver. E isso fazia com que ele tivesse um exército assim, quase imbatível, assim, enorme. Também, novamente, se você parar para pensar em maior medida, é também fanatismo. Mas ele usou esse argumento, que era o mesmo argumento da cruzada, para tentar reaver Jerusalém e reestruturar o Califado Abássida. Ok, gente? A Júlia passou a lista de presença para vocês anotarem o nome de vocês. E aí eu ver quem estava aqui. Eu vou depois editar esse vídeo e vou subir no YouTube. Para quem não pôde assistir, vai estar lá. E o Felipe falou, e gente. Vê aí mais para cima, tem o link da lista de chamada. A Júlia mandou de novo. Então, gente, eu agradeço a presença de vocês, eu peço desculpas pelo atraso, mas finalmente funcionou tudo, olha só que legal. Por isso que eu amo esse computador, no final das contas, é uma relação de amor e ódio. Mas, aí eu vou parar a gravação, né? Eu vou parar a gravação aqui.